Olá, graça e paz. Venho mandar um abraço para os meus irmãos da cidade de Chimoio, em Moçambique, Projeto CAN. Meu grande abraço a todos os professores, supervisores, todos aqueles que apoiam o projeto, e também um abraço para todos aqueles que têm assistido, enfim, os nossos estudos sobre oração e meditação na Palavra de Deus. Este vídeo é gravado em especial sobre um tema denominado crianças, a forma que Deus vê as crianças e nos ensina através de Jesus. No dia 12 de outubro, aí em Moçambique, é dia do professor, não é? E aqui no Brasil é comemorado o dia da criança. Então, essa palavra em especial aí aos professores, para que você medite na importância que tem o seu trabalho como professor na vida de uma criança, na vida de um jovem, especialmente na vida de uma criança. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz: Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esta é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Nós vemos aqui, nesses versículos, onde Jesus fala sobre crianças e traz a criança no contexto da sua obra, e algo muito interessante. O primeiro aspecto que nós vemos aqui é que Jesus compara uma criança ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, toda vez que você vê uma criança, lembre-se do reino dos céus, lembre-se do reino de Deus, porque onde está a vida de uma criança, ali está o reino de Deus. Foi isso que Jesus fez ao comparar a criança ao reino de Deus. E aí nós vemos que esse contexto de comparação se veio porque um dos discípulos perguntou ali entre eles, mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus vem e traz uma criança que estava fora do meio deles e põe no meio deles, porque no versículo 2 Jesus diz, aqui no versículo 2 diz: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Então a criança não estava ali. Ele chamou a criança e colocou no meio. Veja, Jesus queria ensinar uma lição muito preciosa para os discípulos, e ele usou uma criança para isso. Então, é uma lição de que as crianças, elas realmente têm um propósito muito especial no reino de Deus, porque elas são usadas para nos ensinar como é a vontade de Deus e como é o reino de Deus. Muitas vezes nós queremos aqui trabalhar para Deus, fazer a obra, mas não queremos aprender o que é o reino dos céus. Nós queremos aprender, às vezes, o que é o nosso ministério, a nossa forma de agir. E o Senhor Jesus estava aqui ensinando como é o reino dos céus. E ele traz a criança. Então, a criança, ela é um instrumento poderoso de Deus para nos mostrar a sua vontade. Por isso, nós não podemos negligenciar nenhuma criança. E Satanás tem tentado destruir a vida das crianças, de muitas delas. E nós precisamos voltar neste texto e compreender que elas são muito importantes e não podem se perder. Nós vemos, portanto, que uma criança é o reino de Deus. É assim que Jesus via, era assim que Jesus mostrava. E aí você diz, poxa, mas como que... Porque Jesus diz assim: em verdade eu vos digo que se não converterdes e não tornardes como criança,
de modo algum entrareis no reino do céu. Se você e eu não nos converter e se tornar igual uma criança, nós não poderemos entrar no reino dos céus. E aí você diz, mas como que eu vou ser igual uma criança? Eu sou adulto. E aí no versículo 4, Jesus explica: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, o Senhor Jesus traz uma criança e compara ao reino dos céus, nos pedindo para ter um comportamento igual a elas. Não de infantilidade, não é isso, mas de humildade. Uma criança, ela é humilde, e nós precisamos nos tornar humilde como uma criança para entrar no reino dos céus. No reino dos céus não há lugar para soberbos, não há para pessoas que acham que sabe tudo, que conhece tudo e que são superior. No reino dos céus, aqueles que se acham conhecedores e superiores, não tem lugar para eles. É preciso ser muito humilde para entrar no reino dos céus. Por isso é preciso nós orarmos, nós adultos, você professor, você pai, mãe, para Jesus nos ensinar a ser humilde. E aí você diz, poxa, mas como que é isso? Como que a criança ela é humilde? Uma das coisas aqui que me chama a atenção é que uma criança, quando ela nasce completamente dependente dos seus pais. Se a mãe e o pai não der alimento na boca da criança, ou leite na boca da criança, ela provavelmente morrerá. Porque se alguém não trouxer o alimento à boca dela, ela não se alimenta. Se alguém não trocar a fralda da criança, ela vai ficar suja. Se alguém não der banho, ela vai ficar suja, ela vai ficar doente. Se alguém não cuidar dela, ela fica doente. E este é o nível, né, de humildade que uma criança tem. Ela nasce completamente dependente dos seus pais, da sua família. Nós também precisamos ser completamente dependentes do nosso Pai que está no céu. Nós precisamos ser dependentes de Deus, não só apenas na maneira de falar, dizendo, eu dependo de Deus, eu creio que Deus que está fazendo as coisas por mim. É preciso ter uma atitude de dependência, crer que Deus está cuidando, obedecer a Deus em todas as coisas e depender de Deus em todas as coisas. Portanto, quando você tiver um desafio na sua vida, uma circunstância que você não, uma circunstância qualquer, você precisa colocar nas mãos do Senhor e pedir que Ele dê a resposta, que Ele dê a direção, que Ele ensine o que você precisa fazer. Não só para um desafio, mas todas as coisas. Quando acordamos de manhã, precisamos dizer, Senhor, dependo de Ti. Guia o meu dia, guia em tudo aquilo que eu preciso fazer no dia de hoje, para que eu seja uma bênção. Portanto, uma criança é um grande exemplo de humildade, porque ela depende dos seus pais. E por isso ela deve honrar os seus pais, porque são eles quem Deus coloca na vida da criança para que ela venha aprender a ser um adulto e se tornar capaz de fazer as coisas por si mesma. Por isso ela deve honrar o seu pai e a sua mãe, uma criança, jamais desrespeitar. E por isso que a Bíblia nos ensina que o filho honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa, diz a palavra de Deus. E assim as crianças devem honrar os seus pais, os seus professores, todos aqueles que apoiam a sua educação, o seu crescimento, né? Porque são pessoas que Deus coloca na vida da criança para que ela seja instruída, para que um dia se torne uma pessoa capaz de fazer tudo sozinha. Mas nós precisamos, para entrar no reino do céu, ser como uma criança dependente. Outro aspecto, a criança, ela nasce, um bebezinho nasce com a mente vazia, né? Ela precisa ser preenchida de instruções, de orientações. E nisto, uma criança, mesmo depois que ela vai crescendo, ela precisa uma orientação para aprender a falar, uma orientação para aprender a escrever, ler,
né, estudar, ela precisa de um professor que ensine. Nós também precisamos ser dependentes de Deus para que Ele nos ensine a sua palavra, a sua direção, o seu propósito em nossas vidas. Nós precisamos depender de Deus para que Ele preencha a nossa mente, transformando a nossa mente para as coisas novas de Deus e não nos conformar mais com a mentalidade do mundo, mas ter uma mente cativa, né, à palavra de Deus, ao entendimento da palavra do Senhor. Outra coisa que é muito interessante aqui, que fala sobre a criança, é que Jesus diz no versículo 5: todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Então, todo aquele que acolhe uma criança, que instrui uma criança, que cuida de uma criança, em nome de Jesus, está recebendo o próprio Senhor Jesus. Portanto, você que é professor, você que é pai, mãe, que cuida, que lida com uma criança, é muito importante a sua tarefa, porque se você ama esta criança para instruí-la, para ensinar, você está recebendo o próprio Jesus. Então, meu abraço especial aí aos professores do Projeto CAM, que atende 2.700 crianças nesse projeto. Você está recebendo, quando recebe esta criança, no nome do Senhor Jesus, você está recebendo o próprio Senhor. Não é maravilhoso isso? Quando você cuida de uma criança, você está recebendo o Senhor Jesus. Aleluias! Que maravilhoso! Que você possa seguir nesse caminho. Outra coisa que nós vemos é que no versículo 10, né, do capítulo 18, versículo 10 do livro de Mateus, diz: vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Veja, este versículo diz: não despreze nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos, os anjos das crianças que estão nos céus, sempre veem a face de Deus. Não despreze uma criança por ser ela tão pequena, ou por ela não poder falar, não poder ouvir, não poder escrever. Não dispense, não despreze uma criança, porque os anjos que o Senhor coloca na vida destas crianças estão sempre lá no céu, diante da face de Deus. Portanto, se você ora pela vida de uma criança, olha isso, se você ora pela vida de uma criança, o Senhor ouvirá e mandará os seus anjos a cuidar desta criança que você está orando. Porque a palavra de Deus, neste versículo 10 do capítulo 18 do livro de Mateus, diz que os anjos das crianças estão sempre na face de Deus, estão sempre na presença de Deus, eles estão ali com o Senhor. Portanto, eles veem a vida de cada uma delas. E se você orar para pedir que Deus tome uma providência na vida de uma criança, venha cuidar de uma criança, o Senhor ouvirá a tua oração e os anjos dela já estão prontos diante a face de Deus. O Senhor vai ouvir tua oração e estes anjos já estão diante da face de Deus. Então o Senhor olhará para estes anjos e dará ordem a eles para cuidar dessas crianças que você ora. Portanto, além de você educar a criança, ensinar, evangelizar, ore para que Deus tome providência na vida dela. Ore para que os pais dela
sejam abençoados. Ore para que esta criança receba a instrução do Senhor, da palavra de Deus. Ore para que não falte alimento na vida da criança. Ore para que essa criança não se desvie do caminho do Senhor. E o Senhor ouvirá a tua oração, porque os anjos dessas crianças, estão diante da face do Senhor. Isso é maravilhoso. Não pare de orar, não pare de trabalhar na vida da criança, porque ela tem um propósito especial diante do Senhor. E ali ainda no versículo 6, quando nós havíamos lido, o Senhor diz: mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Veja, o Senhor ama tanto as crianças, Ele zela tanto pelas crianças, que aquele que for usado por Satanás para trazer um escândalo na vida de uma criança, e essa criança se perder por causa desta pessoa, ai dele, melhor seria que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Melhor seria que colocasse uma grande rocha no seu pescoço e jogue no mar, a não ser usado por Satanás para se fazer perder a vida de uma criança. Veja, o juízo do Senhor será rigoroso para aqueles que desvirtuam a vida de uma criança, que fazem mal à vida de uma criança, que cometem uma violência na vida de uma criança, que abusa sexualmente de uma criança. O rigor do juízo do Senhor será muito grande, porque Ele diz aqui: melhor seria que colocasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse no mar, porque o Senhor abomina todo aquele que traz um escândalo na vida de uma criança e ela se perde, e o seu caminho se perde por causa deste escândalo. O Senhor tem um grande zelo na vida das crianças. Por isso, não desista de apoiar as crianças da tua comunidade, as crianças da tua família, seus filhos, seus sobrinhos, porque o Senhor tem um grande zelo na vida delas. E agora no versículo 11 a versículo 14, a palavra de Deus diz: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca da que se desgarrou? E se a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Aqui o Senhor Jesus começa a mostrar o seu objetivo de trazer a salvação. Ele diz: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus dizendo sobre o seu próprio ministério: eu vim para salvar o que estava perdido. E haverá grande alegria quando se salvar aquele que estava perdido. Quando aquele que estava perdido voltar à sua casa, haverá grande alegria, maior do que por 99 que já estavam ali na casa e não foram perdidos. Grande é a alegria do Senhor em buscar aquele que se perde. E quando Jesus explica a profundidade, a importância, a alegria do Senhor em trazer o plano de salvação para aqueles que estão perdidos, Ele termina dizendo no versículo 14: assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Jesus está aqui colocando a importância de que nenhuma das crianças se percam, porque Jesus morreu na cruz por elas. Ele começa a dizer aqui: eu morri na cruz para a salvação, eu morri na cruz para que o homem não se perca, e assim é a vontade do Pai, que nenhum destes pequeninos se perca. Está aqui no versículo 14.
Jesus morreu pela vida das crianças, pela nossa vida e pela vida das crianças. Senhor, tem grande zelo em cuidar de crianças. Por isso, você que tem um chamado de professor na vida de uma criança, de um jovem, especialmente da criança, que está ali numa fase que a sua mente está se formando, ela está recebendo orientações. A palavra de Deus ensina o caminho para uma criança e ela não se desviará quando crescer. Por isso a importância de você semear na vida dos pequeninos a palavra de Deus, para que quando ele cresça ele não se desvie, porque é desejo do Pai que estás no céu que nenhuma das crianças se percam. Porque quando elas crescerem, se elas estiverem no caminho do Senhor, elas não vão se perder. Eu vejo assim com uma grande tristeza notícias de alguns países com terrorismo, usando crianças, fazendo delas soldados, ainda crianças, para matar. Grande rigor haverá sobre a vida destas pessoas. Por isso, eu peço que você, em especial a esse dia 12, que é o dia simbólico no Brasil do Dia da Criança, e também é o dia que se comemora o Dia do Professor aí em Moçambique, que você separe o seu coração a orar pelas crianças da tua igreja, da tua comunidade. Que Deus levante professores capacitados na palavra de Deus para ensinar o caminho do Senhor nas escolas dominicais. Que o Senhor capacite a vocês, professores do Projeto CAM, a evangelizar, a ensinar a palavra de Deus, a ensinar a leitura, a escrita, ajudando eles a estarem preparados para entrar na escola. Que trabalho maravilhoso! Eu oro a Deus do céu que mande pessoas para ajudar vocês, que capacite vocês para vocês cuidarem dessas crianças e que Deus levante recursos em nome de Jesus para este projeto maravilhoso. Que Deus dê força a vocês, professores deste projeto CAM, para que vocês não parem jamais de fazer a semeadura na vida destas crianças. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de vocês pais, pela vida de vocês professores aqui no Brasil, que tratam com criança. É um trabalho maravilhoso. Por isso, não se esqueça, seja como uma criança, seja humilde em querer aprender do Senhor. Assim como uma criança quer aprender na escola, quer aprender com os pais. Seja humilde a depender de Deus para todas as coisas. Ore pelo seu trabalho e diga: Senhor, eu dependo de Ti. Ore pela tua casa e diga: minha família depende de Ti. Entregue a sua vida como dependência ao Senhor. Como uma criança é dependente dos seus pais, depende dos seus professores para serem ensinados. Porque quando formos humildes a depender de Deus em todas as coisas, aí sim haverá lugar para você e para mim lá no reino dos céus, porque Jesus disse aqui na palavra de Deus. Que nós sejamos cuidadosos em semear na vida das nossas crianças a palavra de Deus, para que elas não se percam. Ore e peça perdão por aqueles que têm causado escândalos na vida das crianças, para que Deus tenha misericórdia da vida deles, porque haverá um grande juízo sobre aqueles que fazem um pequenino, uma criança, que venha se perder. Ai daquele por quem Satanás usar para perder a vida de uma criança. Ore para que haja conversão da vida daqueles que abusam de crianças. Ore para que essas crianças sejam livres da mão dessas pessoas malignas. Ore pelas suas crianças, para que elas não sejam molestadas, para que elas não venham sofrer mal, mas sejam guardadas.
em nome de Jesus, porque grande é a alegria do Senhor quando a criança está no caminho de Deus. Por isso, às vezes pensamos, meu trabalho é cuidar de criança, eu não tenho chamado para estar lá na frente no púlpito. O seu trabalho é de extrema importância. Faça com amor ao Senhor, com zelo, porque o Senhor terá grande juízo para aqueles que não cuidam das crianças, mas também haverá grande recompensa para aqueles que semeiam na vida de uma criança, porque é o que promete a palavra de Deus. Porque Jesus diz: todo aquele que recebe uma criança no meu nome, este está recebendo a mim. Você quer que Jesus entre na sua vida? Continue a trabalhar na vida das crianças. Ore por elas. Peça para Deus dar uma direção aos professores. Em nome de Jesus. Que este dia 12, este dia das crianças, dia do professor em Moçambique, seja um dia especial. Que Deus abençoe você, professor. Que você tenha um dia de paz, de alegria. Que o Espírito Santo enche o seu coração de alegria, dando esta revelação desta palavra, de que você é um instrumento muito importante para Deus, para que nenhum dos pequeninos se perca. É o que eu oro, para que você tenha este dia muito feliz. Em nome de Jesus. Amém.